Então, boa tarde, meu nome é Renata, sou aluna da Universidade Estadual de Roraima. Vou falar um pouco sobre a crise da ciência de Thomas Kuhn como sugestão para o ensino de filosofia em escola pública. Vou apresentar o meu pré-projeto da dissertação, e meu orientador está aqui, inclusive, a gente está conversando sobre isso. Então, vou apresentar para que vocês possam dar sugestões sobre ela. Meu orientador é o professor Dr. Osíris Guimarães. Deixa eu só trocar a tela aqui. Meu problema é, Thomas Kuhn critica a historiografia da ciência, porque grande parte da comunidade científica, segundo ele, vê a ciência como um repositório e não como um avanço do conhecimento humano. Assim, o caminho apresentado para explicar o progresso da ciência ocorre com a substituição de um paradigma pelo outro. Sendo assim, podemos questionar de que maneira a crise da ciência de Thomas Kuhn pode contribuir como sugestão para o ensino de filosofia no ensino médio em escola pública. Meus objetivos gerais e específicos: aplicar a crise da ciência de Thomas Kuhn como sugestão para o ensino de filosofia no ensino médio em escola pública, descrever a crise da ciência, do modelo de ciência de Thomas Kuhn, apresentar uma crítica ao ensino de filosofia a partir da teoria do filósofo Thomas Kuhn, demonstrar como a crise da ciência de Thomas Kuhn pode contribuir para o ensino de filosofia no ensino médio em escola pública. A justificativa é que, a partir da crise da ciência, do modelo de ciência de Thomas Kuhn, a filosofia em escola pública será utilizada como ferramenta para levar os alunos a refletirem sobre paradigmas, que são as teorias, e perceberem que na construção desse conhecimento nunca houve substituições, e sim complementos em relação a cada tema abordado na filosofia. A teoria de Kuhn, ou seja, abordar efetivamente a teoria de Kuhn para que uma revolução científica aconteça, os cientistas devem abandonar antigos hábitos e as suas crenças. A justificativa é que os alunos, ao entrar em contato com a filosofia, não é uma questão de abandonar hábitos e crenças, mas levá-los a fazer uma nova leitura de mundo para que possam perceber o real motivo de estudar filosofia. Tendo em vista que a filosofia é tida pelos alunos como mais uma disciplina sem utilidade e que, ao saírem da escola, não servirá para nada, essa nova perspectiva é de grande relevância abordar o Thomas Kuhn. Na fundamentação teórica e metodológica, abordar a transição de um paradigma para o outro, e eu vou direto para o slide, que é justamente onde está a teoria do Kuhn e a ideia sobre trabalhar essa perspectiva da crise da ciência na obra do filósofo Thomas Kuhn, que é a estrutura das revoluções científicas. Então, se a gente olhar para a teoria do Thomas Kuhn, a gente vê, por exemplo, no desenvolvimento da obra dele, que existem algumas formas de chegar à revolução científica ou chegar aos paradigmas. A gente sabe que paradigmas são modelos, e dentro da sala de aula nós temos muitos modelos ou muitos paradigmas dos choques culturais, e talvez isso seja um grande empecilho, olhando as outras apresentações no que diz respeito ao interesse dos nossos alunos, não se motiva, na perspectiva de que, vou motivar o aluno, mas eu aprendi com meu orientador que dar aula de filosofia é como, com Rubem Alves também, é como você sentir o cheiro de uma comida, você tem que sentir, você tem que ser convidado a isso, Então, partindo dessa perspectiva, olhando para o que o Thomas Kuhn coloca, existe dentro da própria ciência, ele faz essa crítica, que alguns paradigmas, eles são chamados de pré-paradigmas ou teorias. Essas teorias, elas entram em confronto, para chegar a uma ciência normal, ou seja, elas advêm de acúmulos de teorias, depois passa por uma fase pré-paradigmática, ou seja, incertezas e questionamentos. Essas incertezas e questionamentos é o que os cientistas irão fazer para chegar à ciência normal, que é seguir métodos, princípios e as investigações. A minha proposta é chegar na crise da ciência, ou seja, aonde o Thomas Kuhn coloca, ou ele chama de anomalias, que são paradigmas que não são solucionados dentro da crise da ciência, ou seja, um paradigma que não se consegue mais solucionar para que se aconteça uma revolução científica. Então, eu coloquei desta forma aqui, dentro do ensino de filosofia, como que isso, de fato, pode acontecer diferente da perspectiva do Thomas Kuhn, mas pegando a ideia que ele coloca. Ou seja, como professores, nós apresentamos na fase pré-paradigmática, de fato, a história da filosofia a partir de incertezas e questionamentos. A gente sabe que dentro dos livros didáticos
existe uma ordem histórica de como dar aula de filosofia. Algumas escolas podem abordar, por exemplo, temas filosóficos. Você pode estudar sobre o amor e chegar a falar sobre Sartre, a existência, e falar de Platão. Existem, e isso depende muito das escolas e como as escolas trabalham seus currículos. Então, nessa fase pré-paradigmática, a gente tem sim uma história da filosofia, que é acompanhada de incertezas e questionamentos sobre para que estudar essas teorias e o que isso vai mudar na minha vida. Depois a gente entra em confronto, claro, que com os hábitos, costumes e valores dos nossos alunos, que vai exigir, né, ou seja, uma metodologia de como esses professores irão apresentar esses conteúdos, que são esses paradigmas para levar os alunos a observarem, experimentarem e relacionarem a teoria filosófica com a sua vida. Eu vi que o professor estava até comentando sobre as séries, os filmes, e como isso de fato, né, faz para o aluno todo sentido. Talvez para nós que criticamos uma indústria cultural, isso pode ser um escapismo, mas é um escapismo, mas para eles é uma forma de fazer sentido uma teoria filosófica. Então, a crise da ciência, que é onde eu quero trabalhar, que está na obra do Kuhn, é justamente esses paradigmas sem soluções, como perguntar, por exemplo, para os nossos alunos, né, qual é o sentido da vida? É uma coisa que pode ter vários sentidos sobre o que é a vida a partir da história da filosofia. E aí viriam os conflitos e o choque da realidade, que seria do estudante, né, com aquilo que os filósofos colocam sobre o que seria, por exemplo, o sentido da vida. Então, chegaríamos a uma revolução científica, talvez a revolução científica dentro desse ensino não é fazer o aluno abandonar aquilo que ele já tem quanto perspectiva cultural, que depende da família, depende da instituição primeira, que é a família, mas é levar o aluno como paradigma, ou quebrar paradigmas, a ter uma visão de mundo diferente e que faça parte do cotidiano dele, da própria realidade dele, independentemente das escolas privadas ou das escolas públicas, né? A gente sabe que nas escolas privadas, como o Rafael colocou, os alunos, para que eu vou trabalhar se o meu pai já tem uma ótima condição financeira? Mas a grande perspectiva é que parece bíblico, né? Se você não cuida do que tem, você fica sem. E aí, se você olhar para os alunos de escola pública, já não tem, não vai ficar sem, mas a perspectiva é fazê-los enxergar a vida de uma forma diferente para buscar um sentido para essa existência deles. Daí a revolução científica seria, de fato, não é substituir, mas é apresentar as teorias filosóficas, fazer com que o aluno possa conceituar, possa entender, mas que também ele possa refletir e entrar em crise com a sua própria existência. Então, pretende-se fazer uso, né, como a gente precisa elaborar um produto educacional, pretende-se fazer uso de metodologias ativas. Não sabemos qual metodologia, qual de fato metodologias iremos utilizar, mas podem ser mapas conceituais, criação de histórias, debates regrados, ou além do ensino híbrido, que a gente pode utilizar para criar um produto. Então, tendo em vista que esses recursos, segundo o Morin, tornam a aprendizagem mais profunda e significativa, colocando o aluno como protagonista de seu aprendizado, produzindo assim um material que servirá de apoio para o docente de filosofia, ajudando a desmistificar essa problemática que é o ensino e aprendizagem de filosofia pelos adolescentes. Essa é a minha proposta.